Oi, meus lindos! Correção da aula 3 da Química D. Então, estou te mostrando aqui a resolução das primeiras questões. Caso tu tenha algum problema na resolução delas, dá uma olhadinha aqui nas primeiras questões, que elas estão aparecendo para ti aí, resolvidas. Na questão 5, nós temos uma questão bastante comum, tá? 50 ml da mistura de gasolina com álcool é misturado com 50 ml de água. E daí a gente tem, tá certo? 35 ml de gasolina e 65 ml de água e álcool. Porque quando tu coloca água, o álcool abandona a gasolina e se mistura com a água, porque tem maior afinidade com a água, uma vez que álcool e água fazem pontes de hidrogênio, tá? Então, como eu tinha 50 ml de água, quanto que eu tenho de álcool? Se agora que o volume é 65, então eu tenho 15 ml de álcool. Qual a porcentagem de álcool nessa gasolina? Então, 50 ml da gasolina com álcool é 100%. Se eu tenho 15 ml de álcool, dá X%. Então, resposta 30%, letra B. Na questãozinha de número 6, tá certo? Nós temos dois cálculos, né, para fazer ali. Na letra A, eles querem saber qual é a densidade, tá certo, da mistura. Lembre que para eu calcular a densidade, eu preciso somar a massa do soluto e do solvente para ter da solução e dividir pelo volume da solução que eles deram. Então, vai dar 1,5 gramas por ml, tá? Qual é a porcentagem de sal, tá certo, nesta solução? Então, eu somei tudo, 216 com 210, deu 426 gramas de solução. Toda a solução é 100%. Quanto que eu tenho só do soluto? 216. Isto dá que porcentagem? X, 50,7%. Na letra B, nós temos o seguinte, toda a fórmula do sal aqui, dá 236. Tu tá vendo a soma ali. Esse sal perde a água, só fica o sal, 164. Se eu tinha 1,73 gramas de sal hidratado, quanto que eu vou ter só do sal? 1,2 gramas, tá? Qual é a concentração desse sal? Então, 1,2 gramas no volume de 500 ml. Quanto que é 500 ml? Meio litro, aqui tu tem 500 ml, então tu tem meio litro. Então, a concentração comum, 2,4 gramas por o quê, pessoal? Por litro. Questão de número 7. Eles querem saber as porcentagens. Daí na 1 e na 2, o cálculo é o mesmo. 10 gramas de soluto mais 10 gramas de solvente, 110 gramas de solução, que é 100%. Se eu tenho 10 gramas de soluto, qual é a porcentagem? 9. Agora a 3, que é diferente. 20 gramas de soluto, 180 gramas de solvente, dá 200 gramas de solução, que é 100%. Se eu tenho 20 gramas de soluto, qual é a porcentagem? X. Multipliquei cruzado, 10%. Então, só a solução 3 é que tem 10% ali de porcentagem. Na questão 8, lembre, pessoal, que a criança pesa 30 quilos. E por quilo é 12 miligramas de paracetamol. Então, qual é o total que essa criança precisa? 360 miligramas. A questão diz que cada 200 miligramas é 1 ml. E cada 1 ml é 20 gotas. Então, se a criança precisa de 360 ml, vai precisar de quantas gotas? X. 36 gotas. Letra o quê? Letra B aí. Agora, nós já temos aqui a questão de número 9, em que foi misturado 160 gramas de etanol com 320 gramas de água. Eles dão para nós as densidades aqui e perguntam qual é o teor de volume de etanol na solução, tá?
Então, ó, 0,8 gramas é 1 centímetro cúbico. Como eu tenho 160 gramas, eu tenho x centímetro cúbico, que é igual a 200. A mesma conta para a água, ó. 0,96 gramas é 1 centímetro cúbico. Quanto que eu tenho de água? 320. Então, 320 é Y. Multipliquei cruzado, 333,3 centímetros cúbicos. Ó, centímetro cúbico do etanol mais centímetro cúbico da água, eu tenho o total da solução. Se é o total, é 100%. Quanto que é os 200 centímetros cúbicos de etanol? X%. Multipliquei cruzado, 37,5, então é aproximadamente 40. Resposta da letra B. Agora já temos aqui a questão de número 10, tá? Na questão de número 10, a gente tem a seguinte informação, que cada 1 ml tem 1,35 grama, ó. Se eu tenho 120 ml, tá, de solução, eu tenho quantas gramas? X. Então, qual é a massa da solução? 162 gramas. Eu sei que dentro desse valor, 42 gramas é de soluto. Então, quanto que é de água? A diferença, 120 gramas. Então, eu tenho 42 gramas de sal e 120 gramas de água. Se eu tiver 100 gramas de água, quanto que eu vou ter de sal? X. Multipliquei cruzado, 35 gramas. Então, a solubilidade em 100 gramas de água é 35 gramas de sal em 100 gramas de água, tá? Esta é a resposta. E a questão de número 11, pessoal, para fazer e achar a concentração, tu precisa contar esses pontinhos aqui, que é as quantidades de soluto. Então, no primeiro tu tem 12 em 500 ml, no B tu tem 3 em 250 ml, no C tu tem 4 em 250 ml, no D tu tem 3 ó, em 500 ml e no E tu tem 6 em 250 ml. E no F tu tem 8 aqui ó, em 500 ml. E aí tu pode calcular qual é a concentração ali. Então, letra A, quais soluções são as mais concentradas? Explique. Então, pessoal, contando as quantidades que tu tem, tá certo? Dividindo pelo volume. Então, a A e a E são as mais concentradas. A E, ó, tu tem 12 por 500 ml. E na E, tu tem 6 por 250, que é a mesma quantidade. Todas as outras têm menos, tá? Proporcional. Letra B. Quando as soluções B e E são combinadas, a solução resultante terá a mesma concentração que a A? Quando eu junto a B e a E, eu passo a ter 9 em 500 ml. Na A que está ali, ó, eu tenho 12 em 500. Então, qual que é a mais concentrada? É, obviamente, a A. 12 em 500 é mais do que 9 em 500, tá? 12. Cada litro d'água tem 1,5 miligrama de fluoreto. Daí, quanto de água eu tenho ali, pessoal? 1,5 milhões de metros cúbicos. Então, 1,5 vezes 10 na 6, que é 1 milhão, e 10 na terceira, porque cada metro cúbico tem 1.000 litros. Então, eu tenho 2,25 vezes 10 na 9 miligrama de fluoreto, que em grama é 2,25 vezes 10 a 6 gramas. Só que a pergunta não é de fluoreto, e sim de fluoreto de sódio. Então, 42 gramas de fluoreto de sódio, soma isso aqui na tabela, dá 42, tem ali dentro 19 gramas de fluoreto. Então, essa quantidade aqui representa quanto de fluoreto de sódio? Multipliquei cruzado, dá 4,97 toneladas. Resposta da letra C. Questão de número 13, povo. Enquanto tu tem ferro e oxigênio junto, a massa é 3,12. Só de ferro a massa é 3. Então, quanto que tu tem de oxigênio? 0,12 gramas. Num volume de quanto, pessoal? 2 litros, ó, em 2 litros. Então, quanto eu vou ter miligrama por litro? Então, num litro eu vou ter X.
Então deu 0,06 grama por litro. Passando as gramas para miligrama, 60 miligramas por o quê? Por litro, tá? E agora a questão de número 14. Na questão de número 14, nós temos o seguinte, tá? Ó, que 3 latas equivale a 0,6 grama por litro. Mas quantas latas o cara ingeriu na pergunta? 4 latas. Então isso aí equivale a quanto? 0,8 grama por litro, tá? Então eu tenho 0,8 grama de álcool em cada litro de sangue. Se o cara tem 5 litros de sangue, vai ter quantas gramas? X. Então, 4 gramas aqui, ó. Como cada centímetro cúbico tem 0,8, e se tenho aqui, ó, 4 gramas, eu vou ter quantos centímetros cúbicos? Eu vou ter o que, pessoal? X, já que centímetro cúbico e ml é a mesma coisa, tá? Vou ter X. Isso vai dar quanto? 5 centímetros cúbicos, 5 ml. Resposta, letra o que? Letra C. Questão de número 15. Na número 15, nós temos isto aqui, ó. 5 microgramas. É tudo que eu tenho, tá? Então é 100%. Como eu tenho só 75%, que é menos de 1 micro, então quanto que é 75% desse valor aqui? 3,75. Então, 3,75 está gurizada dentro de 1 metro cúbico, tá? Dentro de 1 metro cúbico aqui, ó, tá? E metro cúbico é 1.000 litros. Como eles perguntam em 8.500 litros, eu tenho quanto? Eu tenho X. Então, fiz a conta, ó, eu tenho 31,9 micrograma. 31,9 representa 100%, tá? Apenas 50% é retido no ar. Então, quanto que é 50%? X, 16 micrograma. Esses dados todos, pessoal, estão em o que? Em dia, tá certo? Num único dia, tá escrito aqui, ó, diariamente. E eles perguntam para nós em 1 ano. Daí, como 1 ano tem 365 dias, eu vou multiplicar. Então, eu tenho 5.840 micrograma no ano, que é a mesma coisa que 5,85 miligrama por ano. Tá certo? Resposta, letra o que? Letra B, na questão de número 15. 16, povo, tá? Ó, cada 100 gramas de suco de laranja tem 40 miligramas de ácido ascórbico, que é 0,04 grama. Então, 10 gramas precisa quanto de suco? X precisa de 25.000 gramas. A densidade do suco é 1,12 grama por 1 ml. Se eu preciso de 25.000 gramas, eu preciso de X ml. Então, eu preciso de 22,3 litros aí, ó. Resposta, letra o que, pessoal? Letra C, na questão de número 2, tá? Questão de número 17. A pergunta da letra A, na 17, é gurizada isso aqui, ó. De acordo com o gráfico, se uma pessoa ingerir 4 doses de destilado, após quanto tempo a velocidade de metabolização do álcool será maior que a velocidade de absorção para a corrente sanguínea ali, tá certo? Então, olhando no gráfico, ó, tá? Primeiro, pessoal, o álcool é absorvido pelo corpo e depois ele é metabolizado pelo corpo. Por que que tem 4 curvas? Porque, conforme diz no texto da questão, são 4 doses diferentes. Então, 1 dose, 2 doses, 3 doses e 4 doses, tá? O que a gente observa aqui? Aonde a velocidade de metabolização é maior que a de absorção? Quando tem 1 hora, ó. Após, gurizada, 1 hora
a velocidade de metabolismo é maior que a de absorção, ó, após 1 hora ter ingerido, tá? Vamos com a letra B. Na letra B diz assim, que um teste de bafômetro realizado 2 horas após a ingestão de destilado acusou a presença de 0,019 miligrama de álcool por litro de ar expirado por um condutor. Considerando essas informações e as contidas no gráfico, determine quantas doses de destilado o condutor havia ingerido ali, tá? Então, olha bem, pessoal. Eu tenho 2.300 para cada 1 de ar, tá? Essa é a proporção aqui. Quanto que o cara ingeriu lá na pergunta? Lá na pergunta, ele ingeriu 0,19 miligrama. Então, isto vai dar quantos miligramas de sangue? 43,9 miligramas de sangue por litro de sangue, tá? Então, eu procurando este valor no gráfico, vai dar mais ou menos aqui, ó. Ó, aqui é 40, aqui é 60. Então, aqui está os 50, ó. Então, 43,7 dá aqui. Eu tenho que ver isto aí, tá certo? Após 2 horas. Então, isto aqui e 2 horas. Cruza essas duas informações, dá aqui, ó. Então, isso é quantas doses? 3 doses, ó. 3 doses, tá? Questão de número 18. Ó, segundo a questão ali, tá? 4 gramas de sulfato de cobre 2 pentaidratado estão em 100 ml de solução, tá? Lembrando que está aqui escrito isto, ó. Está aqui. Se eu tenho 1 litro, que é 1.000 ml, eu vou ter quantas gramas desse sal hidratado? X. Então, calculei, eu tenho 40 gramas num o quê, pessoal? Num litro. Daí a pergunta não é do sal hidratado, do cobre. Então, tem que transformar em cobre. Então, ó, 250 gramas, que é tudo isto aqui somado, tem 64 gramas de cobre. Então, esse 64 é dentro dos 250, que é o total da massa aqui, ó, na tabela. A gente calculou antes 40 gramas por litro. Então, 40 gramas vai ter o quê? X de cobre. Multiplicou cruzado, a gente vai ter esse valor, ó, 10,24 grama por litro de o quê? De cobre. 19. Calcule a concentração de sais dissolvida em grama por litro nas águas do Mar Morto. Grama por litro, ó, massa do soluto pelo volume. Quanto que eu tenho de sal? 40 vezes 10 na 9 tonelada. Qual é o volume lá do Mar Morto? 122 vezes 10 na 9 metros cúbicos. Então, passei de tonelada para grama e passei de metro cúbico para litro, tá? Então, quanto que deu essa divisão aí? 327,8 gramas por litro, tá? Letra B. Calcule o volume de água do Mar Morto que tem massa equivalente a 1 litro de água do mar. Então, ó, de água doce, né? Então, ó, 1 litro de água doce tem 1,03 kg. Tá? Tá aqui, então, ó, 1 litro de água doce, 1,03 kg. Então, 1 litro de água do mar tem 1,24 kg. Tá aqui, ó. Tá? Então, se eu tenho 1,03 kg, já que a massa é a mesma, quanto de água do mar eu vou precisar? 0,831 litros, ou 831 ml. Tá? Questão de número 20. Na questão de número 20, a gente tem aqui, ó, as solubilidades dos sais em 1 litro. Tá? E daí eles perguntam para nós ali, tá certo, moçada, quanto é em 100 ml. Aqui está em 1 litro e aqui em 100 ml, ó. Então, em 100 ml é 1/10 de 1 litro. Então, onde cabia 1.790, agora só cabe 179.
Onde cabia 360, agora cabe 36. Onde cabia 210, agora cabe 21. Porque isto aqui, ó, em 100 ml, são os valores em 100 ml, ó, os valores em 100 ml. Mas quanto que ele colocou de cada sal nesses 100 ml? Ele colocou 50 gramas. Agora, não adianta ele ter colocado 50 gramas se no carbonato de sódio só dissolve 21. Então, eu não vou fazer a conta com 50 gramas, eu vou fazer com 21, ó. No cloreto de sódio, ele botou 50 gramas, mas só dissolve 36. É com 36 que eu vou fazer a conta. Já no iodeto de sódio não tem problema ter botado 50, porque daria para ter colocado 179. Então, qual é a concentração de cada sal em grama por litro? Tá? Sendo que eles querem, né, pessoal, a concentração do sódio. Sempre dos íons sódio em grama por litro. Então, ó, 150 gramas de NaI tem 23 gramas de sódio. Daqui saiu 150, massa do sódio e do iodo na tabela. Então, 50 gramas, se dissolve 50 gramas aqui? Sim. Então, 50 gramas de NaI são quantas gramas de sódio? Fiz a conta, 7,66 gramas pelo volume que gera 1 litro. Agora, de NaCl, 58,5 para 23 gramas de sódio. Quanto que dissolve de NaCl? 36. Então, 36 tem X, ó, 14,15 gramas por litro. Para o carbonato de sódio, 106 tem 46 de sódio. Ó, 2 sódio, 46, tá? Quanto que dissolve? 21. Ele botou 50, mas só 21 dissolve. Então, 21 para X, 9,11. Então, qual é o maior? Este aqui. Qual é o menor? Este. Então, resposta letra C na questão de número 20.